Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Deus. Estou chegando aqui no final, já está acabando tudo já, né? Mas, pela graça de Deus, vamos em frente. Quero deixar registrado minha gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar ali com a escola, com a instituição Bom Samaritano. Foi um tempo gostoso. Também espero que Deus tenha usado algo do que foi dito para que você seja mobilizado em prol do trabalho missionário evangelístico com pessoas atípicas, com pessoas que carecem de uma atenção diferente. Eu quero compartilhar nessa noite com você o texto de Lucas, capítulo 8. Farei a leitura a partir do verso 40. Evangelho segundo Lucas registrou, capítulo 8, verso 40 até o 56. Diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia que aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a salvou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Senhor, nós mais uma vez colocamos a nossa vida nas suas mãos, te agradecendo porque podemos ler a tua palavra nessa noite e temos a certeza de que o teu Santo Espírito irá nos ensinar a partir dela. Nós rogamos então que o Senhor nos dê ouvidos atentos e uma mente aguçada para perceber como aquilo que o Senhor fez nestes textos se aplica à nossa vida e aos nossos desafios neste momento que estamos aqui. Que o Senhor continue a abençoar a sua igreja e que o Senhor continue a nos dar a certeza de que somos visitados e amparados pela graça do Senhor em todo o tempo. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho uma predileção pelo Evangelho de Lucas, e especialmente no tempo em que estava dedicado à obra missionária, era o evangelho que, de minha preferência, eu entregava e usava para fazer o discipulado.
porque na minha compreensão o Evangelho de Lucas ele traz informações e ele é construído de uma forma em que qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer etapa da jornada cristã, seja ela ainda muito inicial ou avançada, pode extrair muitas lições e essas lições de uma forma muito suave, não sendo duro ou breve, mas assim trazendo essa mensagem de uma forma palatável, gostosa, mas ainda assim impactante. Na minha compreensão, todo o Evangelho de Lucas está baseado naquilo que no capítulo 4 ele disse, quando ele coloca Jesus diante da sua própria cidade, ali no momento da sinagoga, trazendo, depois de ter passado pela tentação no deserto, o texto do profeta Isaías, quando ele lê e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E quando ele termina de ler, ele diz: isso se cumpriu hoje, sou eu o que se aguardava, eu sou essa pessoa. E a partir daí Lucas faz uma construção histórica dos relatos e dos momentos em que Jesus curou, ensinou e fez a glória de Deus se manifestar aos nossos olhos. Então todo o Evangelho de Lucas é de fato o cumprimento daquilo que Jesus disse, ou, se você preferir, o Evangelho de Lucas é a prova daquilo que Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim e eu estou aqui para cumprir uma missão. Então eu quero compartilhar com você um tema nessa noite, que é a direção do ministério de Jesus. E esse texto, junto com outros claramente, vem moldando o meu ministério e moldando a minha vida. E esse texto em especial, eu me lembro de pregar aqui, já há bastante tempo. 2017 é o meu registro. Se você lembrar, fica tranquilo que você está ótimo de memória, né? Se você não lembrar, não se desespere, também já faz bastante tempo, né? Mas esse texto então me ensina a direção, o propósito, o caminho que Jesus fez para que o ministério dele cumprisse aquilo que no capítulo 4 ele anunciou como sendo essa verdade. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto que nos mostra essa direção do ministério de Jesus é óbvia, mais óbvia impossível, mas o ministério de Jesus é voltado para pessoas. Por quê? Nós temos o relato de que Jesus havia saído, na verdade ele tinha tido um tempo no mar ali com os discípulos, depois ele volta e parando numa área que não era de Israel, ele faz a libertação de um endemoniado, depois ele chega na praia já do lado de Israel, e então as pessoas vêm em direção dele, e inclusive Jairo, que era, como diz o texto, um dos principais da sinagoga, um chefe da sinagoga. E ele vem com um pedido para Jesus e diz: Senhor, a minha filha, que tem aí por volta de 12 anos, está doente, e se o Senhor não for lá, ela vai morrer. E talvez Jairo dissesse: é tudo que eu tenho de precioso, eu não quero perdê-la, eu já fiz tudo que eu podia, eu já usei a minha influência, eu já usei os recursos que eu tenho, mas nada a curou, e eu venho aqui ao Senhor como última das minhas opções, mas eu mesmo assim quero reconhecer que ainda que eu seja líder e tenha uma série de prerrogativas, eu sou incapaz de fazer algo por ela. E eu venho aqui então pedir que o Senhor vá à minha casa e faça algo pela minha filha. Jesus prontamente diz: eu vou. E aí o texto nos narra que uma multidão que o recebeu também o acompanhou. E aqui são as minhas palavras, irmãos, mas eu fico pensando que grande oportunidade Jesus teve. Chegar num lugar e o principal, a referência, aquele que tinha mais seguidores, dependendo dele, e dando a chance para que Jesus se tornasse famoso. Já pensou as notícias no jornal do dia seguinte? Jesus realiza milagre na filha de Jairo.
Já pensou a quantidade de gente que não ia curtir, que não ia dar um like naquilo? Já pensou quantos compartilhamentos não existiriam? Você já pensou os canais de fofoca dizendo, Jairo não conseguiu, mas Jesus conseguiu? E eu fico imaginando a multidão ali, esperando o momento da menina levantar e dizer, estou bem. E todo mundo bater palma e falar, é isso aí mesmo. Parabéns, Jesus. E talvez fizessem até uma musiquinha, dizendo que Jesus era especial. E Jesus permite que isso aconteça, porque ele sai dali e vem com essa multidão. Mas, no meio do caminho, a gente fica sabendo que uma mulher toca em Jesus, ou, como muitas vezes aparece, ali na borda da roupa, da capa de Jesus. E Jesus imediatamente para e fala assim, alguém me tocou. Um olha para o lado, outro olha para o outro. Pedro toma a frente como sempre e fala, mas como assim? Todo mundo está te encostando, todo mundo está te tocando. E Jesus fala, não, você não entendeu, alguém me tocou de uma forma especial. E aí essa mulher começa a ficar constrangida, porque ela ouviu e entendeu. E então, na minha imaginação, e é só na minha imaginação, ela não precisou pedir licença. Porque a hora que as pessoas da multidão começaram a ver que aquela mulher imunda, suja, fedida, levantou e começou a ir em direção de Jesus, ela não precisou pedir licença. Ninguém queria encostar nela. Ela nem era um ser humano. E isso fez com que abrisse então essa multidão e ela pudesse chegar perto de Jesus. E todo mundo ficou esperando, em silêncio. Como minha mãe diria, não dava para ouvir um pio. E essa mulher então começa a dizer, fui eu que lhe toquei. E toquei, Senhor, porque há 12 anos eu venho sofrendo de uma doença. E eu já gastei todos os meus haveres para tentar me curar e eu não consegui. Hoje sou mendiga, hoje estou à margem, hoje eu não sirvo para nada, estou sozinha. Mas no momento em que eu toquei, eu fui curada. E o que eu acho mais fantástico em toda essa história, meus irmãos, é que Jesus ouve isso, a despede, e quando ele termina de fazer isso, vem alguém e diz assim, olha, não adianta mais ir lá, a menina já morreu. Jesus fala, ela não morreu, pode ficar tranquilo. Só crê, olhando para Jairo, né? Só crê e vem comigo. E aí, irmãos, quando chega na casa de Jairo, depois dessa interrupção incômoda da mulher imunda, Jesus fala, vocês não vão entrar não. Peraí, como assim? Não, vocês não vão entrar. Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe só. Só vocês vão ver. Aí você fala assim, não, peraí, Jesus, ele está equivocado. Na verdade, ele está querendo o quê? Não é isso mesmo, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, ninguém vai participar. Só esses aqui. E esses aqui vão participar para dar testemunho posterior. Você entendeu o que Jesus fez ou não entendeu? Eu vou tentar explicar então mais claramente. Jesus, de propósito, faz com que todos ouçam a história da desvalida. Jesus faz de propósito com que todos entendam que aquela mulher que estava doente e tinha sido moribunda, agora já não era mais. E por que Jesus faz isso? Eu te respondo. Ninguém acreditaria na palavra dessa mulher. Ninguém validaria que ela de fato agora estava curada. Jesus precisa chamar a atenção de todo mundo da região para dizer assim, prestem atenção, ela já não está mais na condição de antes.
Jesus na preocupação de cuidar de pessoas, porque Ele veio e o Espírito de Deus está sobre Ele para curar e para resgatar. Ele faz questão de que todos ouçam que aquela mulher está limpa, curada. Mas no momento em que isso poderia virar uma coisa extraordinária, um show, Ele faz o movimento contrário, porque a menina não precisa ser exposta. Ela é só uma criança de 12 anos. Ela não precisa ser exposta. Ela não precisa ser transformada na menina que Jesus curou. Ela pode ser preservada. Ela pode ter a sua honra, ela pode ter a sua imagem cuidada. E aí Jesus fala, agora ninguém mais. Só aqueles que realmente precisam estar ali. O ministério de Jesus é um ministério em direção a pessoas. E o fato de ser um ministério em direção a pessoas faz com que Jesus trate cada um daqueles que está no caminho de uma forma única e individual e especial. A mulher Ele não expôs, na verdade Ele a preservou, porque agora todos sabem que ela foi curada. Mas a menina não precisava de exposição, já tinha sido exposta demais, aí Ele preserva a imagem. O ministério de Jesus é um ministério voltado para pessoas, não é um ministério voltado para publicidade, não é um ministério voltado para fama, não é um ministério voltado para qualquer outra coisa que não seja o cuidado com as pessoas. Se é necessário expor para mostrar que agora Deus agiu, tudo bem, mas se não é assim, não vai acontecer. E eu pergunto para você aqui, sinceramente, meu irmão e minha irmã, qual é a direção do seu ministério? E aí você vai me dizer, não, eu não tenho ministério. Quem tem ministério é pastor e missionário. E eu digo, você está muito enganado. Se você gosta de léxico, vai lá e vê o que é ministério. E você vai chegar na conclusão que ministério é serviço. Ministério é aquilo que você faz em nome de Deus. E o seu ministério é voltado para quê? Para que as pessoas te valorizem e te honrem? Ou o seu ministério é voltado para pessoas, para o cuidado de pessoas, no olhar para aquelas necessidades específicas que cada um tem? Entende que Jesus, ao nosso ver aqui, perde uma grande oportunidade? Dentro do que para nós é sucesso, dentro do que para nós parece realização, mas para o reino de Deus Ele não perdeu nada, Ele ganhou tudo. Porque Ele salvou, preservou e cuidou das pessoas. E essa é a direção do ministério de Jesus. Então Jesus usa o afã da multidão exatamente para mostrar aquilo que é a vontade de Deus. Eu quero voltar então numa segunda coisa, numa segunda direção que eu vejo do ministério de Jesus, que é o fato de que Jesus fez com que as pessoas enxergassem a mulher. Às vezes a gente vê, às vezes a gente ouve, mas ver e ouvir nesse sentido tem a ver com os nossos órgãos do sentido, a nossa capacidade inata. É muito diferente enxergar e escutar. É muito diferente enxergar alguém do que ver alguém. É muito diferente escutar alguém do que ouvir alguém. E Jesus faz com que todos nós, então, tenhamos que dar uma pausa no nosso ministério, no nosso ímpeto de fazer as coisas, porque Jesus, Ele para e fala, enquanto a gente não ouvir essa história, a gente não vai seguir em frente. E eu não sei você, mas eu tenho, parece que, ficado cansado da igreja atual, porque a gente só vive correndo. A gente não consegue fazer as coisas com calma mais. A gente não tem mais paciência para ouvir as pessoas, a gente não tem paciência para ter um tempo de mesa, tomar um café, fazer alguma coisa que de fato não seja 3 passos para o sucesso, mas alguma coisa que é real, de cuidado um com o outro. E Jesus então nos ensina que no ministério dele não tem esse negócio de pressa. E você já pensou como que Jairo ficou? Ao ver essa mulher, que todo mundo certamente sabia quem era,
tomando o tempo precioso de Jesus de cuidar da filha dele. Eu, como pai, ia estar sapateando do lado ali, olhando para a mulher e fazendo assim: vai, termina logo. Mas Jesus ouve calmamente, escuta, orienta, corrige, mostra. E não é só aqui que Jesus faz isso, né? Porque a gente tem no texto anterior, quando Jesus faz a libertação do endemoniado, uma afirmação de que depois que Jesus fez isso, as pessoas que chegaram para ver o rapaz o encontram em perfeito estado. Já parece que ele andava nu, então provavelmente já tinham arrumado uma capa para ele, e ele está ali conversando com Jesus. Jesus está trocando uma ideia, se é que você permite falar assim, com ele. Jesus é curioso, no mínimo ele é curioso, porque ele está lá debaixo de um sol, torrando a cabeça, mas ele fala: vão lá buscar comida, e ele fica parado na borda de um poço, no meio do nada. E de repente vem uma mulher e ele começa de novo a trocar uma ideia. Me dá um copo d'água. Como assim você está me pedindo um copo d'água? Pois é. E aí você já sabe a história. João 4. E assim, se você quiser, você vai ver todos os encontros de Jesus, nunca apressado. Ainda que Jesus fosse um homem bastante ocupado, mas nunca com pressa, sempre fazendo aquilo que era necessário. E Jesus nos ensina aqui que nós devemos fazer isso. E Lucas está fazendo isso também ao nos ensinar que, você viu, né? Versículos 40 até o 42, ele está falando de Jairo, depois ele vai para o 49 e aí ele volta a falar de Jairo. Mas antes disso, nós temos aqui, do 42 até o 48, um intervalo para falar da mulher. Não fica parecendo um sanduíche? Jairo é uma camadinha de pão, e depois tem outra camadinha de pão, e a mulher está aqui, de recheio. E um sanduíche, o que importa no sanduíche? O recheio, não é? Você não chega e fala: me dá um pão de pão. Não, me dá um pão, um X qualquer coisa, né? Me dá um X qualquer coisa aí, porque o importante é o recheio. Então Lucas estrutura o texto para que a gente olhe para o texto e fale: espera aí, parece que a história é sobre Jairo, mas no final das contas a história é sobre a mulher. Jesus não desprezou Jairo, Jesus curou a menina, ressuscitou a menina, mas o texto aqui está falando sobre que o nosso ministério precisa ter uma direção em ouvir, acolher e entender as pessoas. Uma última coisa que eu quero compartilhar com você é que o ministério de Jesus, ele tem uma direção em, já falei um pouco sobre isso, mas em preservar as pessoas. Nós já fomos informados que a mulher foi curada. Jesus e ela disseram isso. Mas esse texto ele termina de uma forma diferente de qualquer outro texto. Porque Jesus faz ela ser ouvida, ela conta a história. Jesus valida a cura dela dizendo: agora todo mundo aqui sabe que ela está curada. Então ninguém vai mais dizer que ela é imunda. Ela vai poder voltar a viver uma vida normal. Mas fora isso, Jesus faz nesse texto uma coisa que ele não fez em texto nenhum. Ele chama essa mulher de filha. E eu fico pensando, o que significou para essa mulher, depois de 12 anos, vivendo nas sombras, na borda, na margem, ter sido chamada de filha? Uma expressão extremamente afetiva, carinhosa, emocional, familiar. O que não significou para essa mulher ter sido, momentos antes, alguém excluída, para agora alguém que está inserida na família, que faz parte, que é herdeira, que tem direitos.
Jesus então não simplesmente mostra que o ministério dele é para pessoas, não apenas mostra que o ministério dele é para que a gente ouça e cuide das pessoas, mas Jesus mostra que o nosso ministério deve ser um ministério integral. Cuidado do corpo, da mente, das emoções e do espírito. Jesus nos mostra claramente que o ministério dele, é claro que essa mulher ia viver, ia pecar, ia ser carente da graça de Deus, mas esse encontro de Jesus mostra que o nosso ministério, se não pressupõe o cuidado integral com as pessoas, é um ministério que não está em harmonia com o ministério de Jesus. Nós muitas vezes falamos, nós somos uma grande família como igreja, mas infelizmente nós temos muitas pessoas em nosso meio que ainda se sentem órfãos, que não se sentem parte da fraternidade. O nosso papel, então, como ministros, como servos, como pessoas que têm um ministério a partir daquilo que Jesus nos deu, é de integralmente cuidar uns dos outros. Qual é a direção, então, do ministério de Jesus? A direção do ministério de Jesus é cumprir aquilo que ele disse no capítulo 4. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu vim para fazer uma revolução no meio das pessoas. Quem são as pessoas? Todos nós somos essas pessoas. Alguns de nós não têm necessidade de cura, mas todos nós temos necessidade da graça. E alguns de nós têm necessidade de uma cura de outro tipo, de fazer parte de uma família, de ser integrados e queridos e amados. E isso quem faz é muitas vezes a igreja, em obediência ao Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa te levar a pensar sobre o ministério que você tem exercido em nome de Jesus. Tome cuidado para dizer que você é servo de Jesus se você não faz como ele fez. A gente pode estar envergonhando o nome de Jesus, mas se você tem colocado a sua vida em disposição, então continue firme. Não é fácil, mas mesmo assim nós veremos muitas coisas de Deus acontecendo. Ele é gracioso, Ele permite que muitas coisas sejam vistas por nós. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe essa igreja querida para nós, para minha família. Que esses 91 anos sejam apenas um início de uma história ainda maior, mais longa, mais frutífera. Deus abençoe.